Olá, amigos do YouTube, aqui, como combinado, estamos para mais uma aula, como toda semana. Eu continuo aprendendo daqui e você daí, porque nenhum de nós sabe tudo, não temos como saber tudo, somos seres ainda muito ignorantes, então estamos aprendendo um pouquinho mais, semana após semana. Hoje o tema é sobre fé, amor, esperança e paz. No Espiritismo, a fé é definida como fé raciocinada, ou seja, a convicção profunda baseada na lógica, na compreensão e na razão, em vez da aceitação cega, que é a confiança na providência divina, na imortalidade da alma e no futuro, alinhando os sentimentos com entendimento. Então, essa é a fé raciocinada. Já a fé cega, a gente vai estar colocando para vocês. O Espiritismo nos ensina que a fé é um instinto espiritual, um princípio da natureza humana, presente em todas as pessoas que tenham consciência. A fé, como crença, segundo Kardec, é vista do ponto religioso como a fé consciente na crença de dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. É baseada na religião, essa fé na crença. Como os espíritas temos fé, cremos na existência de um Deus, na existência da alma e na sua sobrevivência após a morte, na possibilidade dos espíritos se comunicarem com os vivos na reencarnação. Examinando a fé como crença, Kardec reconhece que a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega é aquela que tudo admite, até mesmo os maiores absurdos, como a ressurreição de um morto, a abertura do Mar Vermelho ou alguém passar dias no estômago de uma baleia. Já a fé raciocinada lembra o codificador, que é aquela que pode encarar a razão face a face. Ainda comenta Kardec que para certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, né? Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso, quer dizer, como espírito que somos eterno e temos várias experiências reencarnatórias, então nós trazemos essa bagagem ou esse conhecimento que ali ainda está adormecido, né? Mas que em algum momento ele aflora. A fé, como confiança, ela dá uma espécie de lucidez que permite que veja, né, em pensamento a meta que se quer alcançar, os meios para chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, como é importante a gente ter confiança, né, a gente acreditar, né, de fato, né, que a gente pode, a gente é capaz. Essa fé, quando sincera e verdadeira, é sempre calma, faculta a paciência de saber esperar, porque tendo seu ponto de vista no apoio da inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao seu objetivo visado. Alimentar a fé no futuro é acreditar que tudo pode ser melhorado ou mudado. Então nós temos que ter essa fé, essa certeza em nós, porque somos filhos de um Deus e um pai que é o melhor para os seus filhos. Então a gente tem que acreditar que existe a melhora e que vem de Deus, que Ele nos prepara essa melhora. Então temos que acreditar, né? E termos fé. Já o amor, na visão espírita, o amor é a essência divina, a lei suprema que rege o universo e o objetivo final da evolução, é o objetivo final da evolução espiritual. E é visto como um sentimento altruísta, o ágape, que é o amor universal, né?
que vai além das paixões físicas, baseando-se na caridade, no sacrifício e no desapego e na união eterna das almas, transcendendo a morte física. A essência divina é o amor, o laço que nos une, que une todo ser a Deus, né? Que reflete na sua criação divina em cada criatura. A lei do amor, segundo o Evangelho, o Espiritismo, resume todo o ensino de Jesus, evoluindo dos instintos primitivos para os sentimentos mais elevados. Amor é dar, não receber. O verdadeiro amor implica lealdade, interesse genuíno pelo outro e sacrifício, superando o egoísmo. A eternidade dos laços, como se diz do amor legítimo, ele não morre, atravessando eras e mantendo os seres unidos além da vida material. Olha aqui que bonito, né? E o amor, ele tem a caridade, né, como expressão. E o amor se manifesta no dia a dia através da caridade, da paciência e do perdão, serviço ao próximo, sem buscar recompensas pessoais. A doutrina ensina que o desenvolvimento da capacidade de amar é o caminho para a felicidade e o progresso espiritual, permitindo a sintonia com as energias mais elevadas. Para o Espiritismo, a esperança é considerado o irmão gênio da fé. Andam junto. Um sentimento ativo, fundamentado na certeza da imortalidade da alma e na justiça divina. Ela oferece conforto nas perdas, força a tribulação, a renovação da vida, permite enxergar a morte e não o fim, mas como uma transição conforme nos ensina a doutrina. Fundamentado na fé, a esperança nasce da fé raciocinada, que é a base para enfrentar desafios, decepções, momentos difíceis. Para dar continuidade à vida, o Espiritismo oferece a esperança da vida eterna, provando que os entes queridos que partiram continuam a existir. Então ninguém partiu, ninguém nos deixou, ninguém nos abandonou, né? Então esse laço, esse amor, ele não se acaba, ele se mantém na espiritualidade maior, né? A renovação e o trabalho, assim como a primavera renova a natureza, a gente vê, né, tudo verde, tudo bonito, tudo florido, né? A esperança renova a vida, exigindo, porém, esforço pessoal, trabalho e oração para sustentar as dificuldades, não apenas a espera passiva. Porque tem gente que fala assim, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir um emprego, tudo vai descer, e fica esperando, ele não faz nada. Ajuda-te que eu te ajudarei. A gente confia, mas a gente também não fica nessa espera passiva. Tudo tem que ser mudado em nós também, temos que fazer a primeira parte para que as coisas aconteçam, né? Existe também o consolo divino, que a doutrina espírita aponta como o inverno. Assim como a primavera renova tudo, né? Como eu disse, né? E o inverno da vida, ele é a fase, vamos dizer assim, o sofrimento, que é temporário. E a esperança ajuda a encontrar a luz e a paz. Então temos, mesmo nos momentos mais difíceis, conflituosos, onde a gente pensa que não vai aguentar e naquele desespero todo, como se o mundo fosse acabar amanhã, tudo tem o tempo certo para acabar. O sofrimento também, ele não é eterno, vamos entender, é temporário. E a esperança nos ajuda a encontrar essa luz e essa paz, né? A ação da luz, a esperança é descrita como uma estrela, que brilha mais intensamente quando compreendemos a realidade espiritual.
Segundo o Espiritismo, a paz é um estado de harmonia interior e serenidade da consciência, conquistado através do progresso moral, da vivência do amor, do cumprimento do dever, não dependendo de circunstâncias extremas. É uma construção individual e intransferível. É cada um fazendo a sua mudança, a sua transformação, né? Exige tolerância, paciência, perdão, o esforço no bem, conforme nos ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos que entender que está em nós, está em nossas mãos, fazer uso da fé, da esperança, do amor, para que a gente consiga passar e atravessar a jornada terrena mediante os temporais, porque quando tem a primavera, como a gente colocou aqui, tá tudo bem, é maravilhoso, ai que coisa mais linda, mas é na dificuldade, lá no inverno, no sofrimento, onde tem os temporais da vida, os conflitos que a gente acha que são inacabáveis, é que a gente tem que se firmar na nossa fé, na nossa esperança no Pai, em Deus, Criador, que não abandona nenhum dos seus filhos, para nos agarrarmos a isso e continuarmos sobrevivendo, porque sabemos que é só um tempo, né? É temporário, como diz, tudo passa. Nem nós somos eternos aqui na vida material, somos eternos como espíritos. Aí sim. A paz interior versus a paz externa. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos externos, mas a tranquilidade da alma, a consciência, mesmo em meio às diversidades. A construção pessoal. A paz não é algo pronto, mas uma conquista diária que exige paciência, renúncia, esforço, cumprimento do dever. Consciência tranquila resulta da prática de virtudes morais e da certeza de estar agindo corretamente, desculpando as falhas alheias e perdoando. O papel da tolerância, a tolerância com os erros alheios e o perdão das ofensas são os caminhos essenciais para a harmonia. A espada de Jesus, a paz prometida por Jesus, não é inércia, mas é uma transformação íntima, que às vezes gera a necessidade de romper com comportamentos antigos, simbolizado pela espada ou divisão, priorizando as leis de Deus. A paz é, portanto, o fruto da vivência do Evangelho no mundo íntimo de cada um, de cada ser, gerando serenidade na alma e harmonia nas relações. Olha que lindo. A fé, como nós dissemos, que a nossa aula hoje é sobre a fé, sobre o amor, sobre a esperança e sobre a paz. Tudo aquilo que o ser humano está necessitando para um período tão turbulento e de tantos acontecimentos negativos. Então, para sobressairmos a todas essas crises, porque o bem e o mal está dentro de cada um de nós, a luz e a escuridão de cada um, ela tem que sair para fora. Eu tenho que aprender a aceitar as minhas sombras para poder fazer mudanças. Essas sombras são os meus erros, são as minhas doenças espirituais que têm que ser transformada, que tem que ser mudada e exige sacrifício, como foi colocado aqui. Mas essa fé que nós falamos,
ela não pode ser cega, mas um fruto de compreensão, da reflexão e da certeza da justiça e da sabedoria divina, que é a mãe de todas as virtudes, dando força para superar obstáculos. E o amor? O amor que vem da caridade, né? É uma virtude suprema e o maior dos 3 pilares. Vamos entender. Representado o amor de Deus ao próximo. E o amor em ação é caridade, que transforma e afasta o egoísmo. E a esperança? A esperança é a certeza de dias melhores, na confiança na vida futura, ajudando a superar as aflições temporárias. Como eu disse lá atrás, tudo é temporário. O inverno tem a sua fase e vai embora. A primavera tem a sua fase e vai embora. Depois vem o verão e vai embora. E depois vem o inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Fases. Assim como nós, seres criados por Deus, espíritos eternos, também passamos por fase nessa nossa jornada terrena. E temos que sair fortalecido de cada fase, sem revolta, sem mágoa, sem ódio, de coração limpo, porque nós não somos perfeitos. Então, quando a gente fala que a escuridão e a luz está dentro de cada um de nós, nessa transição planetária, essa sombra nós temos que enfrentá-la. E muitas pessoas hoje, daqui dessa época, ela está começando a mostrar o seu lado sombra. E as pessoas estão vendo quem de fato elas são. Então, é o confronto da luz e da escuridão, que nós temos que sobressair. Primeiro, aceitando que somos seres imperfeitos, que temos defeito e que temos que fazer transformações imediatas. Transformações que mudam o espírito, que melhoram, para que essa luz aumente, essa escuridão, ela seja diminuída cada vez mais até ser incorporada pela luz. Porque quando a luz chega, a escuridão vai embora. A esperança é a certeza de dias melhores. E na confiança da vida futura, ajudando a suportar essas aflições temporárias. Ela consola e alenta o espírito. Já a paz interior é fruto, da consciência tranquila e da aplicação dessas virtudes, proporcionando equilíbrio diante as dificuldades da vida. A paz. Precisamos ter paz. Quando nós não temos paz, nós nos desequilibramos. Quando nós nos desequilibramos, prejudicamos o espiritual e o material. Tudo é desorganizado. As vibrações ficam densas. As nossas células se desarranjam, trazendo desarmonia e às vezes aparecimento de doença. Então o equilíbrio é ali, o controle da matéria e do espírito. Temos que compreender e entender que temos que alinhar o nosso corpo e o nosso espírito. Esses princípios não são apenas sentimentos. A fé, o amor, a esperança e a caridade, não, a esperança e a paz, são ferramentas de transformação e evolução, cruciais para manter a confiança na caminhada evolutiva.
Então, mais uma vez aqui colocando para vocês que temos que trabalhar a nossa fé. Temos que trabalhar o amor em cada um de nós, porque ele expande, porque o amor foi colocado dentro de cada um de nós por Deus quando nos criou. Ele está aqui, basta desenvolvê-lo. Desenvolver a esperança e a paz. Por quê? Porque em tempos tão turbulentos, o que acontece? A primeira coisa que a gente perde é a fé, o amor, a esperança e perde a paz. E o ser humano se perde. E o espírito se sente perdido e atormentado. E as vibrações, quanto mais negativas, mais densa, que é emanada pelo ser que está em desequilíbrio e desarmonia com as leis divinas. Então, vamos trabalhar a fé, o amor, a esperança e a paz em nós, para que a nossa psicosfera se transforme, para que ela se limpe, para que essa luz aumente e esconda, encubra toda essa escuridão. Pois é agora o momento mais difícil, é que temos que trabalhar em nós a fé, o amor, a esperança e a paz. Entendam isso. Por mais difícil que seja a crise, se alimente desses sentimentos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele abençoe a vida e a família de todos vocês e até semana que vem, se assim Deus permitir.